pessoal, era para concluir o outro bloco, mas esse povo fala demais. Eu amo esse povo aqui, eu amo esse povo. Paulo Ludogero, Bruno Stanque, Pablo Araújo. Então, vamos tentar concluir agora? Vamos tentar concluir. Ô Pablo, no making off aqui você fez um comentário que o making off foi bom, hein? No making off que nós estávamos aqui, você fez um comentário que me chamou a atenção, que é uma das coisas que eu também debato, não nessa estrutura que você colocou, mas eu coloquei numa outra estrutura chamada sacralizar o que é nosso. É dever de todo umbandista sacralizar o que é nosso. Mas como assim sacralizar o que é nosso? Simples. Aparece um monte de piada aí de Exu, piada de Preto Velho, piada de Caboclo. Existe. E o bandista compartilha e ainda dá risada. Ele deveria ser o primeiro a não compartilhar, deveria ser o primeiro a repudiar, deveria ser o primeiro a falar, não, isso, eu não quero isso. É diferente o humor. O humor assim, é diferente. É uma coisa bem humorada. Exato. Da piada que é profana. Então, e falar em humor, Paulo Mansur, Papo da Banda, cara, sou fã desse cara. Entrei lá no canal dele lá do Paulo Mansur. Ele trata de uma forma humorada a Umbanda, sabe? Ele demonstra fundamentos de uma forma humorada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Eu ainda não. Não, mas uma referência que eu tenho disso é o Davi Veronese lá com os Loucos pela Umbanda. Sim. Eles de uma maneira com muito bom humor, eles falam de coisa séria, mas sem o que você está querendo dizer é piadas assim que profanam o que é sagrado. Ninguém eu entendo que você não está falando de ser ranzins ou ser você pode ser bem humorado, falar de forma leve, suave. Nós estamos brincando aqui, nós estamos conversando. Agora o problema é verdade. Eu concordo que existem piadas que fazem são profanam mesmo. Existem muitas. O humor ajuda a fixar. Mas sim, tem um limite da liberdade para libertinagem, né? Exato. Você fazer uma piada ou falar de uma forma ou um humor, né, mexendo com por exemplo, uma índole de uma pombagira. Exato, profanando aquilo. Ela já é um calcanhar de Aquiles, não por ela, mas porque as pessoas de outra religião já incutem nela como uma moça. Não que a gente tem nada contra a ninguém, mas uma mulher de poucos valores e tal. Você tentar explicar de uma forma associando isso é ruim para a religião. Agora vocês tentar de uma forma humorada, a pombagira é aquela mãe que faz uma acordar de manhã e já gritar e falar, hoje, eu tô pronto. Eu entendo que o que o Paulo está falando é, por exemplo, pegar um ponto cantado de Umbanda e pegar elementos daquele ponto e fazer uma musiquinha, paródia, fazendo uma paródia, profanando, pondo palavrões, tudo profanando. É isso que eu entendo. É isso mesmo. E dentro dessa visão, existe uma outra coisa também que, pegando o gancho do nosso making off, que você comentou, nós devemos sacralizar o que é nosso. Por exemplo, a recomendação que o Pai Rubens te deu referente à estola dourada. Eu gostaria que você falasse isso. Veja bem, gente, olha, também fiz curso com o Pai Rubens. Eu também. Nós fizemos. E eu escutei a mesma coisa que o Pablo escutou. Só que eu falando é uma coisa. Vamos lá, Pablo, o que você ouviu? Eles sempre falava para todos, né? E no geral e no particular, falou: vocês só me usam essa estola, esse brajá, esse grau sacerdotal, o filá dourado, a estola dourada, caso você tenha um chamamento da espiritualidade, porque tudo é uma vivência espiritual. Você de uma forma filosófica é sacerdote do seu templo vivo onde Deus habita, tá? Mas que é diferente de um chamamento. Então a estola tem um peso, como o nome sacerdote tem um peso. Eu fiz o curso de sacerdócio com o Pai Rubens, o mestre, mas eu não sou filho do Pai Rubens, sou filho do Pai Nilson. Então esse curso não, de uma certa forma, não me graduou a ser sacerdote. Eu só vou ser sacerdote quando o Nilson chegar na minha mãe e falar assim: Pablão,
abre sua casa, que eu vou fazer seu fundamento de Exu, eu vou lá te ajudar, vou te auxiliar, vou encher sua casa dos seus irmãos médios, e a gente vai tocar para frente. Que é tornar sagrado um grau que em outras religiões é o maior grau que se tem, o grau sacerdotal. Mas isso que você está falando é de sacerdote dirigente. Exatamente. Porque não necessariamente o sacerdote vai ser um dirigente. Exatamente. Que é aquele exemplo que eu falei, todo padre é dirigente, é responsável por uma paróquia? Não. Existem outras funções dentro da religião que pode ser cumprida. E dentro de uma família de terreiro, você tem, na minha estrutura, por exemplo, você tem um sacerdote dirigente, mas você tem um corpo de sacerdotes que compõem aquele terreiro. E cada um deles ocupa uma função dentro do terreiro, porque tem várias funções dentro do terreiro. Sim. Não existe só a função de dirigente, né? Sim. E o dirigente, eu creio que uma pessoa que traz essa missão de dirigente sacerdotal, ele nasce com isso e com um campo mais abrangente, justamente para receber. Ele já nasce pai sem ser filho, mas ele tem que se tornar filho primeiro para poder ser pai, para poder novamente ser um pai. Quer dizer, ele traz uma graduação como uma semente de uma árvore pau-brasil que é gigante. Ela na minha mão, ela não é um pau-brasil ainda, ela precisa ser enterrada, semeada, e quando ela se tornar uma árvore de proporção gigantesca, aí fala, você é um pau-brasil. Tem um livro, que eu não lembro o nome da autora agora, que chama Um Mergulho no Mundo Oculto dos Terreiros. É um livro fininho, muito bom de ler. Mediunidade? Não, é um mergulho no mundo oculto dos terreiros. Mediunidade, mergulho, um mergulho no mundo oculto dos terreiros. Aí eu já li. É fininho, rosa e tal. E ele narra, você já leu, você vai lembrar, ele narra justamente a história de um rapaz que, por questão de vaidade e tal, ele montou um terreiro. E vai se dando todo o desenlace da história baseado nisso. No plano espiritual, auxiliando para corrigir aquele equívoco, porque ele assumiu uma coisa que não era dele para ele assumir. E aí tem até a história com o Exu do Lodo aí no meio e tal. Tem. Muito bacana. Não, o livro ele é fininho mesmo. É fininho, uma leitura agradável, rápida e de fácil entendimento. O único problema desse livro é que assim, se você começar a ler 8 horas da noite, você vai querer acabar. Então é bom. Vai querer acabar. Mas ele é fininho, acaba antes da meia-noite. Mas é muito bom mesmo. Eu li esse livro e eu inclusive recomendo esse livro nos meus cursos. Eu também recomendo nos cursos. Eu recomendo esse livro nos Eu dou o curso, né? Eu também, no terreiro, nós temos lá o curso de teologia. Também dou curso, gente, mas assim, nós estamos dentro do que nós acreditamos, de uma essência, né? Nunca invadindo o fundamento que deve ser respeitado da família a qual aquela pessoa que está frequentando o meu curso pertence. O fundamento é com a família dela. Exatamente, é o que eu penso também. Sabe o que eu só resumi assim? Nós podemos falar, por exemplo, para que serve uma guia. Quais os materiais que compõem a guia, né? Para que serve, o que é aquele colar e tal. Agora, eu jamais devo entrar no assunto de como deve ser feita a consagração daquilo ali. Porque a consagração daquilo pertence a cada terreiro. A forma que a tradição daquele terreiro realizar. Que é o oculto do terreiro. Exatamente. Existe uma oferenda simbólica e básica aberta a todos. Aos adeptos que frequentam o terreiro todo sábado não estão vestidos de branco, mas eles podem fazer para prosperidade, porque o Pai algum abriu o caminho. E existe a oferenda de gratidão, existe uma oferenda de assentamento e firmeza. Aí é outra história. E essa é colocado a firmeza ao médio, o assentamento do dirigente, que isso é passado de ouvido do guia para ele, ou de pai encarnado para filho encarnado. E isso que nós estamos falando não desagrega, isso agrega. Sabe por quê? Porque eu respeito a sua família, eu respeito a família a qual você faz parte. E as famílias são os elos da corrente que formam a grande família espiritual. Né? A junção de todas essas famílias formam a grande família umbandista, a grande família espiritual, que não nos desagrega da grande família universal. Porque somos todos irmãos. Você falou uma coisa aqui agora que assim, que eu já ouvi histórias mirabolantes por aí, né? A gente ouve história que a gente não acredita. Muita. Né? A gente não acredita, né? Em casa, vou dar um exemplo, né? Em casa nós temos algumas datas comemorativas que nós não mudamos a data.
por exemplo, aniversário do guia que me assiste, né? O dia que cair eu bato. É domingo, é segunda, porque é o dia dele. Claro. Pô, é o dia do chefe da casa. É igual seu aniversário, não dá pra mudar, né? É o dia do chefe da casa. E, lógico, alguns anos bate com as datas dos cursos que eu dou aula. Então eu tiro a aula, óbvio, né? E eu falo, gente, eu estou tirando a aula por esse motivo, tá? É assim, é claro, estão todos convidados. Mas quem pertence às outras casas, por favor, peça permissão para o seu sacerdote, porque vai ser um dia de trabalho, vai ser um dia de gira, vai ter incorporação. Não é festivo, não vai ser teórico, mas vai ter incorporação. É uma premissa ética, né? Então, ou seja, façam isso. E as histórias mirabolantes que a gente ouve é o quê? Gente, na semana que vem não tem curso, mas vai ter gira e vocês estão convocados a vir, pode vir de branco. Paulo, e isso que você está tocando, você está tocando nosso. Bom, eu quando vou visitar qualquer terreiro, eu vou de branco. Primeiro porque eu sou um bandista, e se eu estou indo na sua casa, não importa que eu não sou trabalhador de lá, eu não faço parte da sua família, mas a Umbanda é minha religião. Sim. E eu vou de branco porque eu estou indo num templo religioso que pertence à minha religião. Sim. Né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, assim, essa questão, inclusive, que você faz de, olha, avisa que eu estou te convidando para vir, porque isso é uma questão ética. Eu não assedio médium de ninguém. Eu também não. Porque eu penso o seguinte, médium, primeiro que é o seguinte, membro do meu terreiro não é número, eu tenho filhos e filhas, eu também. Eu não tenho número. Eu também. Né? Lá as pessoas, os membros da minha família, elas se conhecem pelo nome, trocam bênção entre elas, porque são irmãos, né? E trocam bênção entre si, porque são irmãos, não é por questão hierárquica, mas sim, é o que eu disse, não é que pede bênção, trocam bênção entre si. Então eu tenho filhos, eu não tenho números, eu não tenho número de matrícula, eu tenho filhos, né? Então quando eu visito uma casa, eu vou de branco. Agora, por que eu não assedio médios de outra casa? Porque como que eu posso assediar o filho dos outros? Não dá, realmente não dá. Eu falei há pouco tempo atrás com uma filha Ninguém é preso ao meu terreiro. Inclusive, se um dia chegar, me entender que é hora de se desligar da família e procurar outros conhecimentos em outra família, tem toda a liberdade. Ah, sim. Agora, eu jamais vou assediar médium de outras casas. Isso é antiético. É muito antiético isso, muito antiético. E eu tive um problema com isso na minha casa. Tive um problema com Todos isso nós na minha já casa tivemos alguns anos atrás eu tive. Dentro disso, eu estava comentando com uma filha de santo minha que é assim, eu não, sou uma casa pequena. Eu tenho lá 30 médiuns lá, assim, que trabalham semanalmente. Quando eu junto uma turminha ou duas, chega até 50, vamos por assim, né? Mas eu conheço médio por médio. Lógico. Eu conheço médio por médio. Mas a sua casa é pequena, né? A minha mãe tem 200 filhos de santo. E ela conhece todos. Ativo, toda quarta-feira, no mínimo 100. Quando muito frio que ninguém quer ir, é 80. Mas a mãe e o pai conhecem. A minha mãe conhece por um. A mesma coisa o pai Nilson. Tenho certeza disso porque eu conheço o Nilson. Conhece e sabe exatamente das suas necessidades. Eu acho que é interessante isso, né? Nilson é um pai muito ativo com os seus filhos. Então, de pegar na mão. É um pai presente. Sim, de pegar na mão e falar, olha gente, acabou a gira, mas eu tô aqui. Se vocês tiverem assuntos pertinentes, assuntos pessoais, podem vir falar comigo. Não assunto, por que a vela queimou e não queimou derretida? Ele fala, por que a vela queimou e entortou? Não, mas assuntos que falam da sua alma, das suas aflições, eu tô aqui e fico até 5 da manhã. Questões existenciais, né, Paulo? E eu acho que isso é a raiz. É ser pai. Isso é ser pai. Eu acho que é isso você vai no terreiro, na verdade, buscando isso. Isso é o exercício sacerdotal. Ímpar. E o que você falou é isso mesmo, porque o pai e a mãe, ele aprende a reconhecer nos filhos as suas necessidades, as suas aflições. Paulo, nós somos todos filhos de orixás. Sim. Né? Os orixás, eles são diferentes entre si, mas são harmônicos. Sim, são. E o que nós buscamos dentro de uma família de terreiro? A harmonia, a paz, que aprendam a conviver com as suas diferenças e tendo como exemplo os orixás, que são diferentes, mas vivem em harmonia, são harmônicos entre si. A não ser quando querem humanizar eles. Isso, aí já fala aqui. Tá certo. Gente, concluindo aqui as minhas considerações finais. Brunão, brigadão, sua bênção. Obrigado. Pablão,
Sua bênção. Obrigado. Olha, sou fã dos seus textos, sou fã das suas palavras, dos seus textos também. Os dois têm coluna aberta no nosso e-book do Para Sempre Umbanda. Todo mês eles têm o texto deles lá. O Pablo, nossa, dá até medo. Quando ele me manda texto, eu tenho que fazer assim, ó. Mas assim, são gigantescos, mas sim, com muito fundamento, com muito respeito. É uma simbiose, né? Não, sim, muito respeito. Para Sempre Umbanda, obrigado. Tá aqui, Pablo, Bruno, valeu muito a pena nesses vídeos aí, não valeu? Obrigado Para Sempre Umbanda, obrigado Paulinho pela oportunidade, obrigado Paulo pela companhia também, a oportunidade de estar com você aqui hoje, aprender tanta coisa, né? E a gente trocar essa ideia gostosa e esclarecer um monte de coisa aí. Eu conversar sobre o é bom. Esses dois caras aqui, afinidade de Facebook agora se tornou uma coisa maravilhosa. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. E é uma satisfação tremenda, são incentivadores. Não de um, mas de todo mundo, esses caras aqui me incentivaram muito e com certeza eu passei a escrever mais quando eu conheci o Paulo e quando eu conheci o Bruno. Então, obrigado por agregar tantas coisas boas para mim. A nossa intenção é essa, Somos expandir. todos irmãos. Expandir. É isso aí. Abraço! Abraço.